Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, dia 15 de junho de 2023. Estamos na 10ª semana do tempo comum. O tempo comum é a escola do Senhor. Como é que você está? Tudo bem? Como é que você passou a sua noite? Eu espero que você esteja bem, que a sua casa esteja bem, que você siga bem em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida da Patrícia Alexandrina, Ramon Martins, Cleide Luiza. Deus abençoe nessa manhã, fortaleça a fé de vocês, fortaleça a espiritualidade de vocês, para que nessa manhã possamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. A todos que estão chegando, o nosso muito bem-vindo e muito bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Ana Paula Santos Melo, Deus te abençoe nessa manhã. Que todos sejam abençoados pelo Senhor. Jéssica Helena, Deus abençoe nessa manhã. Em nome de Jesus. Vamos ler o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é Mateus, na verdade. Mateus 5, a partir do versículo 20, que vai dizer assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se a justiça de vocês não superar a justiça dos doutores da lei e fariseu, vocês não entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados: não matem. Quem matar terá de responder no tribunal. Mas eu digo, todo aquele que fica com raiva do seu irmão terá de responder no tribunal. E quem chama o seu irmão de imbecil será submetido ao Supremo Tribunal, e quem o chamar de idiota terá que responder no fogo do inferno. Palavra do Senhor. Graças a Deus, amém? Deus abençoe Dora, Cirlei Lima, Adriana, Barnabé. A bênção do Senhor seja sobre a vida de vocês. Amados, o Evangelho de hoje nos leva a uma plena reflexão. Se há uma coisa em que os doutores da lei e os fariseus gostavam de fazer, era ensinar e não praticar. Aqueles homens, eles viviam numa vida de teoria, quando na verdade não havia uma prática naquilo que eles ensinavam. Diferentemente do Senhor Jesus, que veio a este mundo, encarnou, sempre ensinando a teoria e mostrando na prática. Enquanto os homens, os doutores da lei, os religiosos, ensinavam a teoria e permanecia apenas na teoria, Jesus vem ensinando a teoria e mostrando na prática. Todas as vezes que a gente vai ver Jesus falando alguma coisa, ele ensina e depois ele pratica. Quer ver um exemplo bom? Aquele homem que é colocado pelo telhado. Quando aquele homem desce pelo telhado, Jesus se compadece dele. E aí ele fala assim: perdoados estão os seus pecados. E aquela multidão fica agitada, porque aquela multidão achou que Jesus iria curá-lo, e não que Jesus não iria curá-lo. Mas Jesus primeiro queria mostrar que a restauração que nós necessitamos primeiramente não é a física, é a espiritual. E aí Jesus fala: o que é mais fácil eu falar? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Jesus perdoou os pecados dele e depois falou: levanta e anda. Olha como prática e teoria
estão andando juntos aqui nesse momento. E aí, querido, quando Jesus fala para os discípulos que se a misericórdia deles, né, se a justiça deles não excedesse a dos religiosos e dos fariseus, eles não entrariam no reino dos céus. É uma, talvez, das mensagens de Jesus mais sérias, aonde não há negociação. Jesus não negocia salvação com ninguém. Ou vivemos a prática daquilo que as Sagradas Escrituras nos ensina, ou não herdaremos o reino dos céus. Jesus não tem medo, querido, de nos alertar para quando chegar aquele grande dia, eu e você não darmos a desculpa, mas Senhor, eu não sabia. Não. Jesus nos mostra com clareza a sua palavra, para que eu e você, amados irmãos e irmãs, não tenhamos dúvida. E aí Jesus vai dizer, tem que ser diferente. A conduta de vocês, cristã, precisa ser diferente das religiosas. Senão vocês não entrarão no reino dos céus. Jesus é muito incisivo com os discípulos. E ele está sendo muito incisivo comigo e com você nessa manhã. Não adianta apenas você ser religioso, ir à igreja e não mudar a prática de vida. Não adianta apenas você falar de amor e você não amar o próximo. Não adianta apenas falarmos de caridade e não fazermos caridade. Se nós estamos falando muito e estamos fazendo pouco, caímos no pecado dos religiosos. Se estamos, amados irmãos e irmãs, com um discurso muito bonito, mas com uma prática, bem pouquinha, estamos nos autos condenando ao largo de fogo. Por quê? Porque para os religiosos, o que valia era a lei, né? Era a lei, não matarás. Aí Jesus vem falando, não é só para não matar. É não matar e amar o seu próximo. É não matar e não ter ódio do seu próximo. É você praticar o amor para com o próximo. Aqueles homens, eles levavam ao pé da letra, mas eles não permitiam que a letra entrasse e penetrasse o espírito. Por isso que Jesus ele vai ser sempre um passo à frente da lei. Jesus não veio revogar a lei. Jesus veio o quê? Jesus veio aperfeiçoá-la. E aí Jesus vai falar, não é só uma coisa ou outra. Vocês têm que praticar os dois. Vocês precisam ensinar e praticar. Né? Aí Jesus vai ensinar assim, aquele que adultera, a lei fala, não adulterarás. Jesus vai muito mais além, aquele que pensa numa outra pessoa que já é comprometida, já está adulterando. Porque vai muito além apenas daquilo que os olhos vê, é daquilo que a alma está se alimentando. Por isso, nessa manhã, querido, a sua justiça precisa ultrapassar a justiça dos religiosos. A sua forma de ser precisa ultrapassar a forma daqueles que não conhecem Jesus. Porque senão, nem eles e nem nós
entraremos no reino de Deus. É a palavra do Senhor, irmãos. Não é doutrina do pastor Cássio, não é doutrina da igreja metodista, é palavra do Senhor. Prática é mais importante do que teoria. Porque na prática que a gente prova que aprendemos. É quando você aplica o que a palavra do Senhor está dizendo. Por isso, nessa manhã, faça uma alta análise da sua vida. Olhe bem para você, querido, para a sua vida nessa manhã e pergunte: Espírito Santo, o que é que está faltando eu praticar e que eu falo muito? Ontem uma irmã me procurou ao final do culto, porque nós estamos numa série de mensagens de quartas com o Espírito Santo. E ontem eu falei sobre o espírito de ousadia, o espírito de coragem que nós precisamos ter para romper na nossa vida. E aí a irmã falou assim: pastor, quero aqui agradecer, porque essa palavra é muito de Deus. Porque eu falei para o Espírito Santo que eu não ia mais dirigir culto e que eu não queria mais pregar na igreja, porque aqui todo mundo já é salvo. Mas que eu ia pregar lá fora, que eu ia verdadeiramente viver a frase, de John Wesley, que o mundo é minha paróquia. E o Espírito Santo me confrontou, pastor, porque ele falou: você falou uma coisa, mas você não fez, não está fazendo. Ela disse que essa foi a expressão do Espírito Santo. Você disse, mas não foi. Porque, querido, Jesus não está aqui esperando que você fique: ah, Senhor, eu te amo e eu quero cuidar de vidas e ficar na mesmice. Não. Fale e pratique. Está falando muito de caridade? Pratique caridade nessa manhã. Está falando muito, querido, de santidade? Pratique santidade nessa manhã. Aquilo que eu e você falamos muito, talvez seja aquilo que a gente precisa praticar um pouco mais. Que nessa manhã o Espírito da vida e o Senhor da igreja nos ensine a vivermos além da nossa teoria, vivermos a prática, verdadeiramente excedermos a justiça humana e andarmos pela cultura do céu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos falar com Deus nesse momento? Vamos orar pelo Vinícius, sobrinho da irmã Patrícia, que também está fazendo aniversário. Estamos orando nessa manhã também pela família da missionária Cláudia, que teve uma perca irreparável essa semana, para que o Senhor console os corações. Bondoso Deus, nós estamos em Tua presença nessa manhã, porque como é bom, Senhor, praticarmos a Tua palavra. Como é bom nos ouvir a Tua palavra, mas verdadeiramente dai-nos a graça. Verdadeiramente mostra-nos o caminho para que possamos, Deus, sermos santos e para que possamos verdadeiramente viver uma vida que Te agrade. Em nome do Senhor Jesus. Que nessa manhã a nossa justiça exceda a justiça dos religiosos. Que não possamos amar, Senhor, ensinar apenas de teoria, mas que uma vida piedosa seja a nossa prática. Pedimos a Tua bênção nessa manhã. Fortalece o Teu povo nessa manhã. E que essa palavra, meu Pai, produza frutos e frutos dignos de arrependimento. Nós pedimos a Tua bênção nessa manhã pela vida do Vinícius, que hoje completa mais um ano de vida. Que o Senhor possa abençoá-lo, fortalecê-lo, edificá-lo, Senhor Deus amado, na Tua palavra. E que em nome do Senhor Jesus todos os sonhos e planos
que o Senhor tem para a vida do Vinícius e que ele tenha, se concretize. Que haja, Deus amado, um tempo de prosperidade e um tempo de bênção. Nós abençoamos a vida, Senhor Vinícius, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus, e o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus te abençoe. Nessa manhã recebamos a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, que viu amanhã com o Evangelho agora ao vivo, que vai ver daqui a pouco pelas redes sociais. E não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Fiquem com Deus. Querendo o Senhor nos dando vida, amanhã nós voltamos com mais uma manhã com o Evangelho e aliança com a água. Amém? Deus abençoe, graça e paz.